Ela também é chamada de molaridade. Tá? Porque ela é a concentração em mols por litro. Bom, qual a diferença entre a concentração que a gente viu antes? Antes aqui era grama por litro, agora é mol. Então, isso aqui, esse mol vem de quem? Vem do número de mol por de soluto, né? Por litro de solução. Ok? Então, soluto em litros de solução. Como que a gente vai fazer, então, esse cálculo? A fórmula da molaridade, ou da concentração molar, é molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, concentração molar, ou concentração em mol por litro, é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume de solução. Tá? E o número de mols, como é que eu posso calcular? Duas maneiras. Uma regra de 3, 1 mol equivale à massa molecular, qual a massa do soluto, quantos mols, na relação da massa do soluto, né? Então, o número de mols é igual à massa do soluto dividido pela massa molecular, tá? Então, certo? Então, aqui, pessoal, número de mols, massa do soluto, massa molecular. Então, a diferença da concentração comum é que a gente usa aqui a massa do soluto para encontrar o número de mols. E, então, calcular a concentração em mols por litro. Certo? Vamos ver um exemplo. Qual é a molaridade? Ó, qual é a molaridade? Molaridade é a concentração em mol por litro. Qual é a molaridade de uma solução de iodeto de sódio, o soluto, iodeto de sódio, que encerra 45 gramas do sal. Então, a massa desse soluto é 45 gramas. Massa do soluto, em 400 ml de solução, em um volume de 400 ml. Dado que a massa atômica do sódio, é 23 e do iodo é 127. Então, vamos lá. Primeira coisa, molaridade, vamos colocar aqui as fórmulas. Molaridade é igual a número de mols dividido pelo volume. Para mim achar o número de mols, eu faço a massa dividido pela massa molecular. Bom, então a primeira coisa que eu preciso achar aqui é a massa molecular. A massa do soluto está aqui. Eu preciso achar a massa molecular do iodeto de sódio. Lembrando que a massa molecular é a soma das massas atômicas, certo? Então, 127 do iodo dá 150. Tudo bem até aqui, né? Você sabe fazer isso, certo? A soma das massas atômicas. Como a fórmula NaI, eu tenho um iodo, então 1 vezes 127, e eu tenho um sódio, 1 vezes 23. Soma tudo, dá 150, tá? Soma das massas atômicas.
Agora, então, eu vou calcular o número de mols. É a massa dividido pela massa molecular. A massa do soluto, 45. A massa molecular, 150. 0,3 mols. Agora, eu preciso calcular, então, a concentração molar. Vou pegar outra caneta. A concentração molar. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, o número de mols que é 0,3 e o volume 400 ml. Eu posso deixar em ml? Não, né? Eu preciso passar isso aqui para litros, que dá 0,4 litros. Então, a concentração de 45 gramas de soluto em 400 ml de água dá 0,75 mol por litro. Calcule a massa, no caso de uma concentração molar, achar a massa do soluto, como ao contrário. Calcule a massa de hidróxido de sódio, então, NaOH, né? Hidróxido de sódio. Calcule a massa do soluto necessária para preparar meio litro de solução. Volume meio litro é 0,5 litros. 0,2 molar. Então, a concentração dele é 0,2 mols por litro, 0,2 molar. Então, dadas as massas atômicas do hidrogênio 1, oxigênio 16 e do sódio 23. Muito bem. Então, pessoal, agora eu quero achar a massa do soluto, tá? Eu tenho a concentração, eu tenho o volume, então eu vou encontrar quem? O número de mols, certo? Porque para mim achar a massa do soluto, eu preciso saber o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular. Eu não tenho o número de mols, então eu preciso calcular. Eu vou achar o número de mols pela molaridade. A molaridade é 0,2. O número de mols é o que eu quero achar. E o volume é 0,5. Esse aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vamos colocar aqui. 0,1 é igual à massa que eu quero achar, né? E a massa molecular? Bom, massa molecular é a soma das massas atômicas. Como a fórmula é NaOH, NaOH, Na23, O16, o hidrogênio 1. Essa soma aqui dá 40, certo? Então, 40. Esse tá dividindo, vai passar multiplicando. 4 gramas. Então, para mim preparar essa solução 0,2 mols por litro de hidróxido de sódio em 500 ml de 0,2 mol por litro, eu preciso pesar 4 gramas de soluto. Tudo bem? Então, eu mostrei dois meios aqui para vocês, dois exemplos, tá?